Nas últimas semanas, o mundo está uma loucura e vimos as bolsas de praticamente todos os países do mundo despencarem drasticamente, em meio à incerteza em relação ao comércio internacional. Então vem comigo que mais um Partiu 25K, este que é o penúltimo episódio dessa série, onde eu busco alcançar R$ 25.000 investidos até maio de 2025. Eu vou te mostrar o que aconteceu com a minha carteira pessoal do último mês e, claro, algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a gente batendo recorde de proventos do canal. Então vem comigo que o vídeo de hoje está muito interessante. Diferente da maioria dos vídeos, onde eu primeiro faço uma explicação, uma contextualização aqui no começo, para depois mostrar minha carteira, a gente vai direto para minha carteira na prática. Então, se a gente for olhar aqui para o mês de abril, a gente percebe que minha carteira já está desvalorizando quase 3%, né? Já vou explicar o porquê. A gente percebe que no mês de março, que é um mês considerado para a gente fazer essa análise, a nossa carteira se manteve estável, 0,03% de crescimento, ou seja, ela nem cresceu nem diminuiu, se manteve estável ali. Realizei R$ 1.000 em compras, ou seja, em aportes, né? Se você não acompanha o canal, você acompanha aqui, ou melhor, aqui, o vídeo que eu soltei comprando Bitcoin todos os dias. Então, metade desses aportes foram justamente para esse vídeo, onde eu comprei Bitcoin todos os dias durante um mês, né, que representou R$ 435 de aportes. Além disso, durante o último mês, eu realizei novos aportes em renda fixa, comprei mais ações do Banco do Brasil, e também comprei algumas ações no exterior, ETFs, tá? Para esse mês, eu estou começando a realizar meus aportes agora, então, no dia de ontem, hoje, não me lembro agora, eu comprei mais ETFs, Estados Unidos, né, aproveitando um pouco da queda que teve no preço dos ativos lá, comprei um pouco mais também de Petrobras, tá? Que é uma ação que eu já tenho na minha carteira, aproveitei a queda para comprar um pouco mais desses ativos, tá? O que é importante dizer aqui, quando eu falo que eu aproveitei a queda, tá, pessoal? Eram ativos que no patamar que eles estavam, eu já continuaria comprando normalmente, e como caiu ainda mais, eu só fiz o que já iria fazer, que é comprar, tá? Não se apeguem a essa questão de, pô, caiu, será que vai cair mais? Será que eu compro agora? Será que eu espero? Não, se o ativo está em um valor que você considera bom para você comprar, compre-o. Se você quiser, vai que cai mais. Compre uma parte agora, compre uma parte daqui a um tempo, outra parte depois. Enfim, o que fizer você se sentir mais confortável. Mas não se apegue a essa e não fique tentando achar o momento certo de comprar, porque isso não existe, tá? O que existe é o valor que você considera bom para você pagar no ativo. É isso que sim existe, tá? E se a gente olhar para o mês de abril, por que houve essa queda? Justamente por conta da queda que houve no mundo inteiro, né? Então, para quem não sabe o que está acontecendo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 2 de abril, anunciou tarifas para praticamente todos os países do mundo, tarifas de importação, né? Então, há muita incerteza justamente o que vai acontecer. Alguns países estão retaliando, outros países estão sendo dispostos a negociar. Se você quiser aprender, entender um pouco mais do que está acontecendo, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, por quê? Porque no domingo vai sair um episódio do MM Podcast falando só sobre esse assunto. Então, vai ter lá um conteúdo de mais de 1 hora para vocês aprenderem de forma fácil tudo o que está acontecendo, tá? Por isso que eu não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui nesse vídeo. Mas o que vale para esse vídeo é o que eu tenho que comentar com você. E devido a essas incertezas, principalmente a bolsa americana despencou, praticamente entrou em bear market, né? Ela, desde o seu ponto de máximo, ela chegou a despencar mais de 20%. No dia de hoje ela está recuperando. E por que isso aconteceu? Porque devido a essas tarifas de importação, aumentam as incertezas sobre uma recessão nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque tudo que o consumidor americano quiser comprar vai ficar mais caro, porque tem tarifas de importação. Então pensa assim, para o Brasil a gente foi beneficiado, né, com apenas 10%, se o americano, o produto que ele comprava do Brasil antes, agora ele tem que pagar 10% a mais. Então isso, principalmente para a cadeia de suprimentos, né, então pensa numa empresa, tem que comprar vários componentes, matéria-prima. Se todos esses componentes, matéria-prima, vão ficar mais caro, o produto também vai ficar mais caro, aumentando o risco de inflação nos Estados Unidos, aumento da taxa de juros, tudo isso que vocês já sabem, né? Então, por conta disso, muitos dos mercados caíram, tá? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente se manteve resiliente, de certa forma, a gente não foi tão impactado. Só que outro ativo que vocês sabem que tem bastante na minha carteira, como eu falei, eu comprei durante todo o dia no último mês, foi o Bitcoin, né? E por mais que o Bitcoin esteja se estabelecendo cada vez mais, as pessoas ainda, na menor possibilidade de incerteza ou risco, elas acabam tirando o dinheiro disso que tem um pouco mais de risco, né? Então, por isso que o Bitcoin também
desvalorizou um pouco nos últimos dias, nas últimas semanas, contudo, nada de absurdo, como vocês podem ver, a carteira desvalorizou em praticamente 3%, não foi algo como 5, 6, igual a gente vê no pior mês, onde desvalorizou 5%, né? Só que o que foi mais legal desse mês de março é que a gente bateu com sobras nosso recorde de dividendos recebidos, né? Então, como vocês podem estar olhando na tabela, eu recebi R$ 75,00 de Banco do Brasil, R$ 18,00 de BB Seguridade, R$ 12,00 de CPTS 11, R$ 10,00 de Gari, 8 de KCR e 11. Esses estão no final 11 aí são fundos imobiliários que eu possuo em carteira, né? Além de Petrobras, que recebemos um pouco de dividendos referente às compras que a gente fez lá em dezembro, né? Por isso que essa quantidade é menor, porque as compras que eu realizei depois não entraram na data de corte para recebimento desses dividendos. Além disso, RVBI 11, que é outro fundo imobiliário que a gente tem, recebeu dividendos de Vale também. Então perceba que, principalmente por conta de Banco do Brasil, né, a gente recebeu R$ 154,00 de proventos. O último recorde de proventos, se eu não me engano, tinha sido de R$ 80,00 no mês de dezembro. Acho que dezembro, se eu não me engano. Né? Então, principalmente alavancado por Banco do Brasil, que é a nossa maior posição na carteira, a gente recebeu muitos proventos nesse mês. O que é muito interessante, né? Porque com esse valor já representa 15% de R$ 1.000, né? Então, imagina que você tivesse R$ 1.000 investidos, você tivesse recebido R$ 150,00 no mês. É bastante coisa, né? Óbvio que assim, a gente não recebe esse valor todos os meses, justamente por quê? Porque a maioria das ações costumam pagar trimestralmente, né? Não necessariamente todo mês. Óbvio que isso vai de cada ação para ação, tem ação também que não paga dividendos. Enfim, vai muito dessa estratégia. Banco do Brasil é um ativo que desde que eu comecei a comprar estava a um preço muito atrativo. Estamos ganhando também com a valorização da cota, né? E foi muito interessante, muito legal para mim receber esse tanto de proventos. Óbvio que eu sempre falo aqui, se a gente quisesse receber mais proventos, a gente teria que mudar um pouco o perfil da minha carteira, né? Porque se a gente olhar para um Bitcoin da vida, ele não paga proventos, só que a gente ganha na valorização. É importante que vocês lembrem disso ao olhar para a carteira e pensar na carteira de vocês, né? Mas de qualquer forma, não tem como não falar que não é legal você chegar um dia e ver a notificação lá, você recebeu tantos de provento, pô, é que, obviamente, veio picotado, vou mostrar para vocês também, caso vocês queiram ver a composição de pagamentos, né? Então aqui a gente tem yield on cost, dividend yield, quantas cotas, quanto pagou por ação, tudo mais, esses ativos, né? Mas é muito interessante você receber esses proventos. Até no meu último episódio do MM Podcast, né, o convidado, Pedro, falou que ficou mais feliz quando recebeu seus primeiros dividendos e quando recebeu seu primeiro salário. Então, realmente, é uma sensação muito boa. Só que, claro, para o meu perfil de investidor e para o meu momento de vida, eu tenho apenas 18 anos, vale mais a pena, matematicamente falando, tá? Montar uma carteira focada em valorização e não em recebimento de proventos. Agora vocês podem dar uma olhada aqui, pessoal, referente à valorização de cada ativo da carteira, né? Então vocês percebem que deram uma boa diminuída na valorização de cada um desses ativos, justamente por conta das quedas, né, nesse último mês. Então muitos deles agora estão ali no limite entre lucro e prejuízo, né? E os que estavam com lucro maior foram bastante diluídos, né? E aqui também temos os produtos, os ativos que estão com prejuízo, né? Então eu gostaria de destacar principalmente o Ethereum, caiu 40% do nosso preço médio, então uma queda brutal. Ethereum é uma rede de blockchain que está passando por problemas, tá? Eles estão precisando de se inovar, eles estão precisando de uma nova narrativa, porque a gente sabe que o mercado de criptomoedas é muito movido por isso. Ultimamente eles estão tendo bastante problema com isso, sem contar o problema que eles tiveram, né, com o hack, né, aqueles hackers da Coreia do Norte. Então, a rede está com problemas, mas mesmo assim eu vou manter esse ativo na minha carteira, porque eu ainda acredito sim que ele tem um bom potencial. Tá? A gente vê aqui também o segundo ativo com mais prejuízo, que é o IVVB11, que é um ETF que replica o índice do S&P 500 lá nos Estados Unidos, que é um dos principais índices que eles têm lá nos Estados Unidos, aqui desvalorizando brutalmente também, né, assim como outros ativos. São imobiliários que continuavam no prejuízo, né? Dentro aos ativos que continuam com maior lucro, continua o Bitcoin, esse fundo que é um fundo de criptomoedas que a gente tem. O Banco do Brasil agora também está com um lucro um pouco menor, só que mesmo assim continua dando lucro, né? Então a gente percebe essa composição da nossa carteira, onde os ativos estão, de certa forma, se equilibrando. Mas aqui vai vir uma parte que eu gostaria muito de destacar para vocês, porque aqui a gente está tentando fazer uma gestão ativa da minha carteira de investimentos, né? Eu poderia dar para alguma pessoa gerir, poderia, sei lá, só comprar um índice, poderia botar tudo em renda fixa, enfim. Mas aqui eu busco fazer um gerenciamento ativo da minha carteira de investimentos, justamente porque é um assunto que eu gosto, é algo que eu almejo trabalhar, né? Então, para mim, faz todo o sentido do mundo que eu gerencie minha própria carteira de investimentos para que eu possa aprender e me desenvolvendo, né?
Só que, quando a gente montar uma carteira ativa de gerenciamento de investimentos, enfim, a gente precisa se comparar a alguns índices, né, para ver se faz sentido ou não, né? Então, eu gostaria de mostrar aqui algo que eu achei muito interessante. Eu ainda não estava tão de olho nesse dado, mas que eu estava olhando aqui para preparar esse vídeo para vocês, que é muito interessante, que é justamente a composição e o desempenho da nossa carteira em relação aos outros ativos, tá? Aqui vocês devem estar se perguntando, porque na última foto vocês viram que a carteira estava no prejuízo. O que eu acho que acontece aqui, tá? Durante aquela imagem que eu mostrei para vocês, faz a comparação só entre a valorização dos ativos. E aqui contabiliza também os proventos, né? Então, durante esse quase último ano, né? Porque ainda falta um último vídeo, nossa carteira se valorizou 6%. Só que o que é mais interessante de observar? Que durante esse último ano, a gente só perdeu para o CDI. Então, a gente ganhou do Ibovespa, a gente ganhou do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, o Ibovespa é o índice de ações aqui do Brasil. A gente bateu o S&P 500, tá? Óbvio que a longo prazo é muito difícil bater o S&P 500, mas durante esse último ano a gente está conseguindo bater o S&P 500, justamente porque eu tive essa ajuda também na última semana que tudo desvalorizou, né? A gente está batendo o IPCA, que é muito importante, né? A gente está com nossa carteira valorizando acima da inflação, porque senão não valeria a pena. Compensaria comprar tudo em título IPCA+, que a gente estaria ganhando em cima da inflação. Óbvio que eu sempre falo aqui que eu não gosto do cálculo e do índice IPCA, tá? Mas em tese a gente estaria ganhando dele e ainda com uma rentabilidade em cima, né? A gente só perdeu para o CDI. Aqui é um ponto de alerta, né? Porque se for ver, valeria mais a pena eu ter colocado todo o meu dinheiro no CDI, evitaria todo esse trabalho e teria ganhado mais dinheiro, tá? Mas é o que eu falei. Aqui a gente também tem muitos ativos de renda variável, criptoativos, que eles são mais oscilantes, né, a curto prazo. Só que com o patamar que a gente está comprando as coisas hoje, as ações descontadas, ações lá fora descontadas, criptomoedas a um valor baixo, a longo prazo eu tenho certeza que a gente vai bater isso aqui, tá? Porque é o que eu falei, a curto prazo a gente está passando por um momento que onde está tudo caindo e nessa hora a renda fixa vai se mostrar resiliente, obviamente. É para isso que ela existe também. Só que se a gente olhar para um horizonte um pouco maior, se você está vendo esse vídeo daqui a um ano, provavelmente você vai ver que essa carteira já está batendo e por muito o CDI, tá? Eu acho muito interessante trazer essa análise aqui para vocês. Antes de mostrar como está meu patrimônio atualmente, eu gostaria de falar para vocês, deixarem aqui nos comentários o que vocês estão achando de toda essa série, ideias, perguntas que vocês querem ver para quando essa série acabar, né? Porque temos apenas mais um mês de desafio e não sei se conseguiremos alcançar a meta, né? Principalmente por conta que vocês já vão ver meu patrimônio agora como está, mas deixem ideias. Não sei se vocês querem que eu continue mostrando minha carteira de investimento todos os meses para vocês, se faz algum sentido ou se não faz, enfim. Deixe aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram mm_negócio para que eu possa preparar os melhores conteúdos para vocês, né? E se vocês tiverem alguma meta que vocês queiram ver a gente batendo ou tentando alcançar, vocês comentem aqui comigo também, tá? Agora aqui eu gosto de mostrar sempre, né, meu patrimônio total acumulado, então vocês podem perceber que caiu do último vídeo, então agora temos um total acumulado de R$ 23.491 investidos, né? Então faltam aí mais ou menos R$ 1.500 para que alcancemos a meta. Eu acho curioso, porque pelo menos uma vez por semana eu faço esse acompanhamento da minha carteira, eu não fico olhando todos os dias, não sejam viciados que fiquem olhando essa carteira todos os dias, né? E eu achei que a gente bateria nesse vídeo, né? Se eu aportasse, eu achei que já bateríamos nesse vídeo a meta, né? Então, porque chegamos a bater ali, se eu não me engano, 24.500, 24.600, né? Só que com a desvalorização dessas últimas semanas, dos últimos dias, caímos para baixo da casa dos 24 mil. Então, em tese, faltam R$ 1.500 para que a gente alcance a meta, né? Então, vou realizar mais alguns aportes durante este mês e vamos ver se em maio eu conseguirei fazer mais algum aporte, né? Para que a gente consiga alcançar essa meta. Espero que os ativos se valorizem um pouco, se recuperem um pouco também, para que seja possível que a gente alcance, né? Então, se for ver, aqui teremos que fazer 2 aportes de R$ 700, 750, para que a gente alcance essa meta. Além disso, a distribuição da carteira, né? Então, como eu falei, devido a alguns objetivos pessoais meus, eu estou adquirindo um pouco mais de ações, é um mercado que eu estou ficando um pouco mais de olho, tá? Mas é o que eu falo, na minha carteira aqui, eu busco sempre ter uma composição 20-20-20-20, né? De 20 de ações, 20 de fundos imobiliários, 20 criptomoedas, 20 ETF e 20 de renda fixa. Claro que isso eu tomo como base, porque é o que eu falei, eu estou buscando reduzir minha posição em fundos imobiliários e aumentar um pouco em ações. Por quê? Porque, como eu falei, na minha fase de vida,
não vale a pena e não faz sentido ter uma posição tão grande em fundos imobiliários e uma posição menor em outros ativos, tá? Então, por isso eu estou tentando reduzir minha posição em fundos imobiliários. Aqui, se vocês quiserem, eu faço um vídeo matematicamente explicando o porquê disso, né? Mas é que fundo imobiliário faz mais sentido quando você está já numa fase de viver de renda, embora eu acredite neles principalmente como um ativo que facilite as pessoas a continuarem investindo, justamente por esse poder que os proventos têm, né? De você conseguir sentir mais efetivamente que você está ganhando dinheiro, né? Então, eu acredito neles principalmente com esse sentido, tá? Óbvio que tem como ganhar dinheiro com fundos imobiliários, no atual eu tenho uma boa porcentagem da minha carteira em fundos imobiliários. No entanto, se você está buscando construir patrimônio, eles não fazem tanto sentido neste momento da sua vida, tá? Mas no mais, as carteiras eu diria que está equilibrada, né? Vocês percebem que um ativo ou outro deu uma caída em termos de alocação, né? Mas a gente vai rebalanceando aos poucos, né? De acordo com o que for valorizando, o que for desvalorizando. É o que eu falei, eu não fico tão preocupado se muda 1, 2, até 5%. Agora, se tiver uma posição, por exemplo, de criptomoedas, chega a 35% da carteira, obviamente chega o momento de rebalancear, né? É importante você fazer essa análise, mas não se preocupe em ficar rodando toda hora a sua carteira. É mais provável que você perca dinheiro fazendo isso do que efetivamente ganhe. E claro, sobre o momento atual, a principal dica que eu poderia te dar é: estamos num momento de oportunidade, tá? É o que sempre falo, todo mundo quer comprar na baixa e vender na alta. Só que aí está num momento desse de crise, entre aspas, as pessoas ficam com medo de comprar. Não, é uma excelente oportunidade para você comprar excelentes ativos lá, excelentes preços também. Então, se você ainda não está entendendo o que está acontecendo com o mundo e por isso está meio receoso de comprar, espere até domingo e assista ao meu MM Podcast número 4, onde eu vou falar justamente sobre essas questões. Depois disso, tenho certeza que você vai sair entendendo o que está acontecendo com o mundo. Aí, a partir disso, comece a olhar incansavelmente os ativos, tá? Para que vocês possam construir uma boa posição na sua carteira, tá? Tentem balancear a carteira sem exageros. A principal dica que eu poderia dar para esse momento é: tomem cuidado com os extremos, deixe com quem fica muito otimista e deixe com quem fica muito pessimista, porque a gente sabe que os mercados sempre tendem ao equilíbrio, tá? Então, olhe sempre com esses olhos. Essa é a principal dica que eu posso te dar desse vídeo. No mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Me perdoem um pouco da minha dicção, mas é algo que eu sempre falo, que eu venho tentando buscar melhorar aqui, né? Agradeço a paciência se você ficou até o final desse vídeo. E, como eu falei, deixe suas ideias para próximos desafios, próximas metas, tá? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.